Salve, salve, galera! Aqui é o Cidadão X falando com vocês por enquanto ainda. E o presidente Coiso, a aberração chamada presidente, que a galera chama de mito aí, ele chamou o Paulo Freire de energúmeno. Gerou uma repercussão incrível nas redes aí. Todo mundo falando sobre isso. Tem muito informado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi o ídolo da esquerda. Eu acho que a estratégia já era essa, criar fumaça. Para tirar o foco de outras coisas e a gente ficar debatendo isso daí. O presidente chamou Paulo Freire de energúmeno. Olha como ele é autêntico. Olha como o presidente tem personalidade, sabe do que está falando. E dá munição para os zumbis alienados ficarem xingando e falando do Paulo Freire e espumando ódio. E eles nem sabem quem é Paulo Freire. Primeiro que a coisa já começa toda errada, porque eu não acredito que o estúpido do Bolsonaro saiba sequer o que significa energúmeno. Muito menos escrever. Escrever energúmeno eu acho que nem o próprio Bolsonaro sabe, nem com corretor ortográfico. Muito menos o filho dele, por exemplo. Outras autoridades como o Moro, que fala conge, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que também comete erros de português absurdos. Essa galera não sabe escrever. Vem falar de educadores, falar de educação. E o Bolsonaro não sabe o que significa energúmeno, cara. É isso que me chama a atenção. Ele quis ofender o próprio Paulo Freire ali. Mas eu acho que se ele entendesse direitinho o que significa energúmeno, ele ia usar aquilo como autoelogio. Porque todo mundo começou a pesquisar o que é energúmeno. E todo mundo viu que energúmeno seria algo aproximado de possuído pelo demônio, possesso, desequilibrado, agressivo, obsessivo. É isso. Isso é um energúmeno. E você acha que o Paulo Freire era um energúmeno? Ele tinha essa conduta? Ele poderia ser rotulado dessa forma? Eu acho que o Bolsonaro ou outros membros do atual governo se encaixam muito melhor a palavra energúmeno do que o Paulo Freire, cara. Mas eu entendo, eles têm... Não é raiva do Paulo Freire, sabia? Eles têm medo do Paulo Freire. É isso. Por isso que eles atacam tanto. Além, é claro, de fazer fumaça, porque gera repercussão, principalmente entre os educadores conscientes desse país, gera munição para os zumbis dele ficarem debatendo à toa, espumando ódio nas redes aí. Mas eles têm medo do Paulo Freire. Primeiro que o cara vai falar do Paulo Freire e ele não sabe sequer o que era o Paulo Freire. O método Paulo Freire estragou a educação nesse país. A educação nesse país está nessa decadência, nessa situação apocalíptica, justamente pelo governo que nunca aplicou métodos eficientes de educação, como era o método Paulo Freire, por exemplo. Se tivessem aplicado o Paulo Freire, não estava essa zona na educação hoje. Por exemplo, por aí você já vê que você não sabe o que é método Paulo Freire. Você rotula o Paulo Freire porque ele tinha uma condição pessoal de se inclinar mais à esquerda, por exemplo. Inclusive ele se filiou ao PT, que seria o maior partido de esquerda que ele encontrou depois do seu exílio. Mas o Paulo Freire não era um marxista comunista e usava isso para doutrinar a pessoa no seu método Paulo Freire de alienação em massa. Não era nada disso, cara. Ele tinha uma inclinação mais à esquerda porque ele era a favor da massa, a favor do povo. Ele era contra a elite. Ele era oposição ao sistema. Quem é isso, naturalmente é de esquerda. Independente do partido que ele apoia, da bandeira, da cor da camisa que ele usa. Ele só é de esquerda porque ele é contra o sistema. Pronto. Como você também deveria ser. Já que você é a parte prejudicada do sistema, é o explorado, é o escravo. O método Paulo Freire não era te alienar, ser marxista comunista. O método Paulo Freire era para libertar a mente de quem fosse educado por ele. Não para ser comunista, mas para ser um cidadão digno de bem. O método Paulo Freire, por exemplo, e o idiota não sabe disso, e eu tenho orgulho de ficar repetindo isso várias vezes, para ver se entra na mente do idiota, mas ele não quer saber disso, infelizmente. E é chato também ficar repetindo às vezes, porque parece que a galera não dá importância. Mas eu gosto, do assunto. E o método Paulo Freire, por exemplo, ele era utilizado, direcionado a educar pessoas mais velhas, a educar adultos. Isso era o método Paulo Freire. E ele consistia basicamente em pegar, durante o processo educacional, fazer o aluno interagir com o seu meio social, com o meio de vivência dele. Para facilitar o processo de aprendizagem. Se o cara era um cara do campo, por exemplo, um adulto do campo, olha, você sabia como se escreve capim?
Você lida com capim, então, capim se escreve assim. E o cara com aquela interação, com aquela atividade, aquele contato com as coisas, ele aprendia mais facilmente. Se ele lidava com enxada, você ensinava ele a escrever a parte de enxada, ensinava as letras da palavra enxada para ele, que iam fazer muito mais sentido para ele do que se você ficar escrevendo elefante, que ele nunca viu. Mas enxada ele estava ali, tendo contato. Se o cara trabalhava na construção civil, cara, aprende a escrever tijolo. Entende? Aprende a escrever tatu. Coisas que ele tinha contato, que ele sabia o que era. Facilita o processo de aprendizagem. Então a eficiência, né, do processo educacional funciona, é bem mais alta. E a ideia do Paulo Freire também era criar essa interação entre o aluno, o educador, o educado ali, com o educador e o seu meio. Para ele ter uma consciência de que ele é um cidadão, de que ele existe, de que ele não é só um robô, um alienado que segue ordens, que nasceu para morrer na miséria. Não. Tem consciência, porque se você, Paulo Freire falava várias vezes, se você educar uma pessoa e ela tiver consciência que ela existe, que ela vive, né, que ela pode agir, reagir, interagir, né, você vai criar uma pessoa, um agente modificador do seu próprio meio. Era isso que o Paulo Freire falava, com palavras desse jeito. E isso é uma ameaça para o sistema, cara. Principalmente porque ele direcionou seu método aos adultos. Alienar as crianças desde pequeno, né, quem tinha acesso à educação na época, né, já era garantido, já tinha um programa. Mas o adulto já era um zumbi em atividade, né, já estava garantido, apoiando o sistema ali. De repente você vinha, educava o cara começava a pensar, porra, mas o meu patrão está me explorando, isso não é certo. Ele começava a aprender a ler, ele começava a aprender a entender as coisas, a interpretar as coisas. Começava a se expressar, falando, escrevendo. Isso liberta a mente, cara. Isso era o método Paulo Freire, tá? Logicamente que eu, humildemente, aqui não sei me expressar melhor para explicar mais ainda o que era o método Paulo Freire, mas era basicamente isso. Um processo de libertação da mente da pessoa. Automaticamente, se você liberta a mente da pessoa, você liberta a condição de escravo dela. Ela passa, ou então, a ter consciência da sua condição de escravo e lutar contra isso. Lutar pela sua liberdade real. E esse era o medo do sistema. Essa era a raiva deles, do Paulo Freire. Então não fala merda se você não sabe o que é método Paulo Freire, seu idiota. E você que tem consciência de quem era o Paulo Freire, sabe do que eu estou falando. O grande educador que ele foi, lutou muito pela educação desse país. Infelizmente não foi reconhecido, não é valorizado como deveria, apesar de ser muito considerado no meio educacional. Né? E tem gente que ataca ele ainda. Um idiota, um energúmeno como o Bolsonaro, ou os seus ministros da educação, ou os seus filhos. Eles sim são energúmenos. Pode pegar a classificação correta da palavra e aplicar exatamente na conduta desses caras que você vai ver que se encaixa perfeitamente. Se você de repente chegar aqui e falar assim, o Olavo de Carvalho, que é o guru dos Bolsonaros, o educador deles, é um energúmeno. Bolsonaro é um energúmeno. Os filhos do Bolsonaro são energúmenos. O ministro da Educação é um energúmeno. Se você falar isso deles, não vai ter repercussão, não vai ter, sabe, atenção, não vai gerar polêmica, porque é normal. Não tem impacto. São energúmenos mesmo. É isso. Palavra diferente para falar o que eles realmente são. Mas quando você fala que o Paulo Freire é um energúmeno, aí sim causa toda essa polêmica, porque não faz sentido. É um desrespeito. É um ataque deliberado. Quem xinga o outro de energúmeno, né, na intenção de ofender, muitas vezes corre o risco de ser o próprio energúmeno. Que é o caso nessa circunstância aqui. E essa conduta do Paulo Freire fez ele ser reconhecido mundialmente, cara. Ah, mas o método Paulo Freire estragou a educação desse país. Você tem certeza disso? Você nem sabe o que você está falando. O Paulo Freire foi perseguido pela ditadura militar. Foi preso, exilado. Ele não participou do processo educacional, né, daqueles alienados formados durante a ditadura. Ah, não, mas os alunos formados na ditadura eram melhores que os atuais. Eram. Robôs ideais, seguem o programa, seguem ordens. Estavam ali para produzir, ser explorado e morrer, quietinho, sem reclamar, sem falar nada. E depois eles perceberam que mesmo, né, o aluno sendo burro, dá para usar, dá para explorar. Então não precisava nem educar para seguir ordens. E era um chicote a partir de então. Então eles foram destruindo a educação para não correr o risco de surgirem mentes como essa do Paulo Freire, que começava a liderar o povo, né, a se libertar da doutrinação, da alienação. Sabe, é um negócio complexo, é importante falar sobre isso. Paulo Freire só foi voltar ao Brasil
um pouco de liberdade ao fim da ditadura e participar de algum processo educacional em 1990, né, com o governo do PT aqui da Erundina, em São Paulo, que rapidamente também já foi suprimido e o sistema retomou o controle sobre São Paulo e nunca mais abriu mão desde então. Né, de vez em quando tem uns períodos de intervalo ali que eles dão uma falhada, mas eles sabotam o esquema e depois voltam ao poder. O PSDB garante isso, o PSDB é um desses beneficiados pela decadência da educação. É só você observar o momento educacional de São Paulo hoje, a decadência, o apocalipse da educação que é isso daqui, porque o PSDB está quase 30 anos no comando aqui. E é o que eu falei, se o método Paulo Freire fosse realmente aplicado, muita gente que hoje não tem educação ia ser bem educada. Ou pelo menos era um agente, né, que estava começando a se libertar da mente. Em contraponto, você tem o guru do Bolsonaro, que é o próprio Olavo de Carvalho. E aí você pode pegar na mão e medir os dois. A pílula azul e a pílula vermelha. A vermelha te liberta da Matrix. Essa era o Paulo Freire. A azul te coloca lá dentro e te alienia mais ainda. Esse é o Olavo de Carvalho. É o sistema do Bolsonaro. Tá entendendo aqui? E o sistema ele ataca muito quem toma a pílula vermelha. E depois de tudo isso que eu falei sobre o Paulo Freire para vocês, né, sobre o seu método, quais suas intenções, né, você vai perceber, e pode procurar e pesquisar sozinho, que ele é reconhecido mundialmente, né, aí como educador. Né, principalmente depois que ele foi exilado. E aí ele começou a divulgar suas ideias, compartilhar, né, seus objetivos, seus planos, seus métodos. E a galera começou a dar valor pro Paulo Freire, inclusive lá fora, cara. Muito mais do que aqui dentro. A galera fala assim, mas Harvard usa o método Paulo Freire? Não. Harvard estuda o método Paulo Freire. Olha só que diferença. Sabe, eu fico pensando como alguém pode atacar o Paulo Freire sem nem saber quem ele é. Enquanto o Paulo Freire é reconhecido, condecorado, homenageado, né, é reconhecido, né, pelas suas obras, pela sua conduta no mundo inteiro. O mundo inteiro comemora e respeita o Paulo Freire. E o Bolsonaro? Em contrapartida, vamos pegar, né, o oposto. O cara que chamou o Paulo Freire de energúmeno. O que ele é no mundo? Como o Bolsonaro é reconhecido no seu mundo? Na nossa realidade hoje. É um covarde, é um preconceituoso, um racista, um misógino, um cara limitado intelectualmente, tem orgulho disso. Ele fala que não entende de porra nenhuma, dá risada e a galera bate palma. É um estúpido. É um cara fascista e também tem orgulho disso, só não gosta que use essa palavra. Sabe, é um cara que gosta de ficar se humilhando. É um cara que gosta de passar vergonha, é um cara que gosta de mentir. É um cara agressivo, é um cara mesquinho, é um cara pequeno. E é isso, é assim que ele é reconhecido no mundo inteiro, não sou eu que estou dizendo. São os principais meios de comunicação que refletem a opinião pública no mundo inteiro que acreditam que o Bolsonaro é isso, porque eles veem isso. Eles interpretam o Bolsonaro dessa forma. E quem é o energúmeno? Quem tem um comportamento obsessivo? Quem tem um comportamento paranoico, agressivo? Como quem está possuído pelo demônio? Ameaçando matar, dar tiro e tal, né? Que vai bater em mulher e não sei o que, e vai fazer, vai acontecer. Esse é o comportamento do energúmeno. Quem é? O Paulo Freire que falava de educação ou o Bolsonaro? Entendeu a pegada aqui? Ou precisa desenhar melhor para você ainda? Você quer falar da conduta dos dois, por exemplo? Vamos falar. Vamos falar, por exemplo, Paulo Freire com 16 anos era um líder estudantil. Olha, sabe, um cara que estava ali lutando pelos direitos dos estudantes, umas causas legítimas e tal. E o Bolsonaro com 16 anos? Estava estuprando galinha no terreiro de casa. É verdade, ele reconhece, ele conta essa história da risada. Viu a diferença? Um já era um líder reconhecido dentro da educação desse país, lutando para melhorar as condições de vida do povo. E o outro estava pensando em comer cu de galinha e como que ele ia fazer para entrar no sistema para mamar. E aí ele conseguiu, entrou como oficial do exército, né, para já mamar, já lá em cima, ficar no topo. Né, tanto que aquele, depois ele se aposentou com 30 anos, mamando no esquema, colocou a família e os filhos, todo mundo para mamar. Não antes de ser expulso do exército, por uma conduta tipicamente de um playboy burguês, querendo explodir uma bomba terrorista no sistema, e hoje ele é contra os terroristas. Sabe? E o Paulo Freire? Paulo Freire, cara, depois de ser líder estudantil com 16 anos, enquanto o outro comia cu de galinha, né, ele foi ser líder educacional no país inteiro. Foi desenvolver métodos, processos para melhorar a eficiência da cultura. Foi tentar criar planos e meios para levar a educação para todos. É isso que ele fez. Viu a diferença de história de conduta dos dois? Quem é o energúmeno aqui?